A narrativa de Atos 10 nos revela um divisor de águas na história da igreja, a entrada dos gentios no plano da redenção e da fé cristã. Até então, os discípulos pensavam que a salvação de Jesus Cristo era um ato exclusivamente para o povo judeu. Entretanto, o Espírito Santo entra na história para poder revelar que a salvação em Cristo não se limita a uma etnia, mas é universal. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à lição 11, que tem por tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Deixa IBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão, pelo EBD. Meus irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, em nome de Jesus. Irmãos, estamos agora prestes a cruzar, a linha de chegada do nosso trimestre. Hoje, a lição 11, ela tem por tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Já se passou aí 10 lições, irmãos, e a minha gratidão a Deus por você, que está conosco aqui no canal inscrito, conosco, comenta nosso comentário, que também compartilha nossa videoaula, irmãos, com prazer, para nós é uma honra imensa ter você conosco aqui hoje, em mais uma aula hoje, E hoje, irmãos, uma aula especial. Por quê? Porque a lição 11, ela vai acontecer no dia 14 de setembro, É o dia de quê? O Dia Nacional de Missões, irmãos. A tua igreja, você em particular, faz missões, irmão? Então a lição de hoje, a lição 11, ela vai abordar essa questão. O Evangelho rompendo barreiras, rompendo etnias e chegando aos povos distantes, aos gentios. Porque até então, os apóstolos achavam que o Evangelho, Jesus Cristo, estava preso a uma etnia cultural, preso somente a um povo, mas o Evangelho é para alcançar a todas as nações, gentes, línguas e povos. Irmãos, a lição 11, ela possui aqui na parte de aqui de baixo, da nossa revista, a leitura diária semanal, que é qual? Segunda-feira. Romanos capítulo 15, versículo 12, tem por tema os gentios no plano da salvação. Irmãos, é importante você ler isso aqui em casa, tá? Na segunda, na terça, até sábado. Para quê? Porque isso aqui, meus irmãos, é como se fosse um resumão da lição. Aqui vai ter coisas que vão entrar na lição e vão aumentar a nossa, o nosso entendimento. Olha aqui, terça-feira, Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoas. Quarta-feira, Marcos 16, 15. A pregação do Evangelho a todo tipo de pessoa. Quinta-feira, João 3,16, o amor de Deus por todos. Sexta-feira, Tito 2,11, a graça dispensada a todos. E sábado, Atos 10,44, o Espírito derramado sobre todos. O nosso textuário tem por seguinte texto, está lá em Atos 10, fala assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, versículo 47. Irmão, está aqui, tá? O nosso textuário, irmão, ele possui um bloco de perguntas, um bloco-chave. E nesse bloco-chave tem uma pergunta, que é qual? Pode alguém recusar a água? A condição: receberam o Espírito Santo. E como consequência, não se pode recusar o batismo em água. Olha só, irmãos, aqui diz o quê? Que por eles estarem batizados pelo Espírito Santo, já evidenciaram que estavam convertidos, tá? Olha aqui só, a cadeia lógica, uma condição: receber o batismo, tá? O direito, o batismo em água, e a inclusão, aceito por Deus, tá, irmãos? Então esse nosso textuário, ele possui alguns conceitos teológicos, que são qual? Primeira coisa, aqui nós temos a graça de Deus, o charis, o dom imerecido. Aqui temos justificação, ou seja, Deus já declarou o justo, os gentios. E aqui temos salvação, a inclusão dos gentios, tá, meus irmãos? E para poder aplicar isso aqui na prática, qual? Se Deus já aceitou pessoas pelo Espírito Santo, quem somos nós para levantar barreiras?
A verdadeira igreja não recusa quem Deus já aceitou. Tá aí, tá? Nosso textuário. Respondeu então Pedro, né? Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? A nossa verdade prática comentada vai falar o seguinte, olha aqui, ó. O episódio da igreja hebreia na casa de um gentil, do gentil Cornélio, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Olha aqui no banner aqui, ó. A verdade prática da lição nos confronta com uma das realidades mais profundas da revelação bíblica. Deus não faz acepção de pessoas. Mas por que Deus não faz? Porque Deus, ele não faz isso. Primeiro, porque o caráter de Deus é justo. Portanto, a imparcialidade divina deve moldar a nossa prática eclesiástica e missionária. A igreja deve rejeitar favoritismo baseados em cultura, em posição social ou tradição. Irmãos, isso é o que mais acontece país afora, mundo afora, tá? Porque existem muitos cristãos, muitos crentes que são exclusivistas, ou seja, eles querem escolher na base do favoritismo, olhando cultura, olhando posição financeira ou social e tradição, tá? Mas o caráter de Deus é um caráter justo. Deus, ele é imparcial. Olha aqui, ó. A universalidade da graça, né? O Chaves. A graça é, portanto, a linguagem da imparcialidade divina. Se Deus oferece salvação a todos, a igreja deve anunciar sem distinção, sem reservas e sem preconceitos. Tá aqui, irmãos, tá? Então, por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque ele tem um caráter justo e também devido à graça, que a graça ela é universal, irmãos. Amém? A lição 11, irmãos, tem por seguinte palavra-chave. Irmãos, lembrando que esses banhos aqui da aula de hoje estão para você tudo aqui em ordem organizadinho por tópico, subtópico, aqui embaixo, ó, em nossos links aqui da plataforma da EBD online, irmãos. Vai lá, irmãos, assine. É um preço simbólico, é um preço que vale a pena assinar. Por quê? São mais de 25 banners, são muitas páginas em PDF de comentários bíblicos, lexo grego, lexo hebraico, cultura bíblica, o raio-x de lição, plano de aula, dinâmica, guia do professor. Irmãos, tem muita coisa na nossa plataforma, muita coisa boa, vale a pena assinar. Para quê? Para chegar na tua classe, professor, e também você aluno, afiado, com a lição afiada. E toda semana o nosso material ele vai se atualizando, tá? Lição 11, lição 12, lição 13, novo trimestre e assim por consequente, irmãos. Vá lá assim, porque isso vale muito a pena. Olha só aqui, ó. Palavra-chave nossa é qual? Aceitação. No hebraico, né? Razon, que significa agrado, favor ou benevolência. O termo no hebraico ele é amplamente usado para descrever o favor divino em relação ao ser humano e também a aceitação de sacrifícios. Em Levítico 1:4, nós lemos que o ofertante será aceito, né? Será ração para expiação. Aqui a aceitação não é apenas tolerância, mas ato divino de receber o pecador no contexto da aliança. E já no grego, né, aceitação quer dizer o quê? Proslabano, né, que significa receber, acolher, aceitar em comunhão, né? Outro termo também associado é o charitô, né, agraciar, favorecer. Paulo declara que fomos aceitos no amado. Esse é o ponto mais elevado da aceitação. Sermos recebidos por Deus, não por méritos, mas pela graça em Jesus Cristo. A lição 11, irmãos, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, tem por seguinte plano de aula. Tópico 1, a revelação de Deus aos gentios, né? O tópico 1, ele tem 3 partes que são quais, né? Que é a parte A, a visão de Cornélio, a parte B, a experiência espiritual de Pedro e a parte C, a urgência da pregação do Evangelho. O tópico 2, ele tem por tema a salvação dos gentios. Ele tem por parte A pregação aos gentios
por parte B, a convenção dos gentios. E o tópico 3, ele tem por tema o Espírito derramado sobre os gentios. A parte A, o Espírito prometido. A parte B, o Espírito recebido. E a parte C, um Pentecostes visto e ouvido. Vamos lá, meus irmãos, revista em mãos, para poder acompanhar aqui o nosso comentário, tá? Diz assim, ó, introdução. Nesta lição, estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro, ele foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca que, em seu livro, que os gentios, eles foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo, da mesma forma que os judeus no Pentecostes, irmão. Ouça aqui, ó. Olha só, Cornélio, um centurião romano temente a Deus, tornou-se o símbolo de que o Messias veio não apenas para Israel, mas para todos os povos. Jesus, ele veio para salvar a todos, irmãos. Olha aqui, ó. A sua casa foi palco de uma revelação extraordinária, onde a barreira cultural e religiosa foi rompida pelo poder, né, da palavra e da ação do Espírito Santo. A casa de Cornélio, né, um estrangeiro, ela se transformou numa extensão da igreja. A relevância teológica dessa passagem é imensa. Por quê? Olha só. O termo grego prosopolepsia, né, traduzido como acepção de pessoas, é negado por Pedro em Atos 10:24. Ou seja, assim, a lição nos chama a refletir sobre a necessidade de uma fé que não seja prisioneira de preconceitos, olha isso aqui, mas que se abra ao universalismo do Evangelho, sempre fiel ao Cristo que une todas as nações. Olha só, irmão, para poder nós aqui prosseguir a lição de hoje, né? Aqui na introdução, para iniciar, temos que entender o que é o termo gentios. Porque, irmãos, há muitos irmãos que não têm, assim, um conhecimento profundo bíblico para entender o termo gentios. Olha só aqui, ó, gentios, tá? No uso bíblico do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra goim, nações, aparece tanto para descrever Israel quanto os outros povos, tá? Esse aqui é hebraico, tá bom? Israel como nação. Farei de ti uma grande nação, né? O goi. Gênesis 12:2. Outros povos. As nações, o goim, ouvirão e temerão. Agora aqui, com o tempo, especialmente após o exílio, nações e gentios se tornou quase sinônimo de pagões, porque representavam povos que adoravam outros deuses, tá? Então, no contexto hebraico do Antigo Testamento, a palavra goim, né, goim, que quer dizer nações, gentios, tornou sinônimo de paganismo, tá? Por quê? Porque as nações que não eram judaicas, que não eram israelitas, elas representavam povos que adoravam outros deuses, tá bom? Pegou? Agora aqui, ó, no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra grega etnos aparece mais de 60 vezes. Aqui a coisa fica mais teológica, distinção religiosa, tá? Então, nações, né? Etnos, gentios, ela tornou uma coisa mais teológica. Por quê? Porque religiosa. Chamado missionário. E inclusão no plano de Deus para a salvação. Resumindo tudo aqui, ó. Tudo, ó. Gentios, né? Gentis. Na Bíblia não é um termo pejorativo por natureza. Ela nasce como nações, como povos, como goi, etnos e gens. Ela ganha carga religiosa ao designar os de fora da aliança, mas em Cristo se torna o grande sinal de que o Evangelho é universal. Então o Evangelho, ele é tanto para judeus como para não judeus, para os gentios, para outras raças, tá bom? E nações, o Evangelho de Cristo. A pregação da nova aliança é uma pregação universalíssima, ela é mundial, não é só para um povo, ela tem que alcançar
todos os povos e nações. Irmãos, o tópico 1 tem por tema a revelação de Deus aos gentios. Parte A, a visão de Cornélio. Parte B, a experiência espiritual de Pedro. E a parte C, urgência da pregação do Evangelho. Vamos lá, irmãos. Tópico 1, a revelação de Deus aos gentios. A parte A, a visão de Cornélio. Irmãos, não se esqueçam de compartilhar esta aula, inscrever-se no canal e comentar aqui embaixo, irmão, deixar o seu joinha, porque isso para nós é muito importante, tá, irmãos? Eu conto com sua cooperação. A aula está boa? Então compartilhe a aula, comente aqui embaixo a sua cidade, o seu estado, a sua igreja, o seu nome, quem é você, eu quero te ouvir, tá bom? E também, né, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esta aula para frente, irmãos, tá bom? Abençoe mais vidas. Olha aqui a parte A, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta de 3 horas da tarde. Ele orava, tá? Quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, em Atos 10:3, né? Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito. A inclusão dos gentios, né? Dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio, ele era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo gentio, ele era piedoso e temente a Deus, tá? Com toda a sua casa. No entanto, né? Isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo como fazer. O anjo não foi pregar para Cornélio, irmão. É necessário a igreja ir. Nós temos de ir, tá? Estamos pegando a nossa missão, colocando na mão de outros. A missão é nossa, é sua. Nós temos de ir. Irmãos, o que tem de ímpio na internet pregando o evangelho, porque a igreja está calada, sabe? Eles pregam distorcido, eles pregam mentira, pregam de maneira que... do modo como eles entendem errado, porque a igreja está calada. A missão é para nós. O anjo, ele não foi pregar para Cornélio, ele foi lhe instruir como chegar até a mensagem da cruz. Olha só, irmãos, a visão de Cornélio. Irmãos, esses banners aqui são para você, estão para você aqui embaixo, disponíveis, irmãos, o banner da aula completa na nossa plataforma da IBD Online, tá, irmãos? Um valor simbólico, um valor acessível, vale muito a pena para você, professor e aluno, que tem assim, né, às vezes dificuldade de ter a lição. A lição inteira para você mastigada, e não é só os banners, tem muito material lá, tá? Além dos banners. Olha aqui, ó, a visão de Cornélio. Cornélio, ele era um homem com muitas virtudes, soldado graduado, chefe de família exemplar, olha que forte, cidadão abençoado e abençoador. Ele tinha sede de Deus e era temente ao Senhor, mas ainda não estava salvo. Olha que interessante, tá? Ele era abençoado, ele era abençoador, ele era exemplar, tinha virtudes, mas não tinha salvação. Olha aqui, algumas verdades essenciais precisavam ser destacadas aqui. Primeira, ser religiosamente sincero não é suficientemente para ser salvo. Atos 10:4. Cornélio, ele era temente a Deus, mas não era salvo. Segundo, o evangelho da paz derruba preconceitos, de acordo com Atos 10:34. A pregação do evangelho chegou no lar de Cornélio por derrubar as barreiras, irmãos, tá? Terceiro, a evangelização não é tarefa dos anjos, é tarefa humana. Atos 10:4 e 5. O anjo foi lá não para poder pregar para Cornélio, não foi para isso, irmãos. Então, mais uma vez, não jogue a missão que é nossa nas costas dos outros. E quarto, o evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Atos 10:36. Porque, olha só, Cornélio, ele era piedoso, Cornélio era temente, Cornélio dava esmolas, Cornélio orava. Em seu lar, Cornélio era um sacerdote do lar, né? Ele gozava de bom testemunho entre todos. Ele era conhecido na terra e no céu. Mesmo assim, não era salvo.
tá? Pedro logo lhe ensinaria que é necessário ter fé para poder ser salvo. A sinceridade não é suficiente para levar alguém ao céu. Tem que render-se a Cristo, tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos lá, irmãos, falar assim, a parte 1, o tópico 1, né, a parte 2. A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, né? Enquanto o anjo falava lá com Cornélio, Deus aqui falava com Pedro na oração. Que interessante, ó. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina, que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano de salvação de Deus. Irmãos, nós temos muito crente igual Pedro hoje, irmão. Exclusivista. Acha que o céu é só para a Assembleia de Deus. Não, é só para o Batista. Não, eu só pus... Não, irmãos, a salvação é para todos os povos, tá? A salvação não é só para assembleiano, não é só para Batista, tá? Ou vice-versa, é para todos aqueles que querem realmente servir e seguir Jesus Cristo, tá? Então, por uma revelação, Deus mostra a Pedro, né, dentro de um lençol, né, dentro de um vaso, um lençol, vários animais imundos. Olha que forte, irmão. Pedro orando no terraço, vê a visão de Deus. Através da oração, né? Ele orando, Deus o mostra o que Deus queria que ele fizesse, irmãos. Tá? Pela oração. Olha só aqui no banho, né? A experiência espiritual de Pedro. Atos 10:9. Subiu Pedro ao terraço para orar. Olha aqui, ó. Primeiro, os cristãos do Novo Testamento eram dedicados a muita oração. Você quer ver a visão de Deus, irmão? Ora. Tá? Estavam convictos de que o reino de Deus não poderia se manifestar em todo o seu poder mediante poucos minutos de oração por dia. A igreja primitiva, a igreja apostólica, né, de Atos Apóstolos de Jerusalém, era uma igreja que orava com veemência. Segundo, o judeu piedoso orava 2 ou 3 vezes por dia. Era a prática dos seguidores de Cristo, especialmente dos apóstolos. Orar com a mesa de devoção. Pedro e João subiram ao templo para a hora da oração. E Lucas e Paulo fizeram o mesmo, irmão. Então, eles tinham essa prática como rotina, como costume, como costumeira. E nós, às vezes, mal oramos como acordamos, né? Então, irmãos, nós estamos fracos na oração. Nós temos que orar mais, tá? Terceiro, as Escrituras exortam os crentes a continuarem perseverantes na oração. Romanos 12:12. Orarem sempre. Lucas 18:1. Orarem sem cessar. Tessalonicenses 5:17. Orar em todos os lugares. 1 Timóteo 2:8. Orarem em todo o tempo. Efésios 6:18. E orarem com eficácia. Tiago 5:16. A oração tem que ser a marca fundamental da nossa vida cristã. Nós devemos aprender a ter prazer, a amar, a orar, né? Porque a oração é dedicar-se a falar com Deus de maneira especial, de maneira profunda. E quando eu falo com Deus, Deus me revela aquilo que está em oculto, irmão, através da oração. Vamos orar. Vamos buscar mais a Deus com mais veemência e com mais fervor através da oração. Irmãos, falar assim, um tópico 1, parte 3. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve pregar o Evangelho a toda a criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando o anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso, irmãos. Ouça aqui, ó. Olha só. O encontro entre Cornélio e Pedro vai evidenciar a urgência da missão. Deus
Ele moveu os céus e a terra para conectar um pregador e um buscador. A sincronia, irmãos, divina, revela que a pregação do Evangelho é prioridade absoluta no plano redentivo. Enquanto Cornélio, ele preparava a sua casa, reunindo parentes e amigos, Pedro se preparava para anunciar Cristo ressuscitado. A pregação tem uma urgência, que é qual? Que é fundamentada nas palavras de Jesus. Ide por todo mundo e pregai este evangelho a toda criatura. A missão não pode ser adiada, pois vidas aguardam ouvir a mensagem da salvação. A igreja deve perceber que, assim como Cornélio esperava em sua casa, muitos hoje esperam o anúncio da palavra. A missão é urgente. Ide. A missão é para agora. A missão é para ontem, irmãos. Vamos fazer missão. Vamos pregar o evangelho com amor, com carinho e dedicação a todos aqueles que podem ouvir. Faça, vá. Não coloque a missão na mão de mais ninguém. A missão é sua, a missão é minha, a missão, ela é nossa. Olha aqui, irmãos, a urgência da pregação do evangelho. Pedro, ele vai à casa de Cornélio e prega o evangelho da paz para ele e sua família. O evangelho está centrado nesses pontos. Primeiro ponto, Ele prega na vida e nas obras de Cristo. Pedro, ele não vai pregar ele mesmo. Vai pregar o que Jesus fez, tá? Jesus fez o bem e curou os oprimidos do diabo. Ele libertou cativos, curou enfermos e libertou atormentados. Ele perdoou o pecado e ressuscitou os mortos. Segundo, Pedro vai pregar na morte de Cristo. Jesus não morreu como Marte, mas como nosso substituto para que pudéssemos viver. E terceiro, ele vai pregar na ressurreição de Cristo. Deus o ressuscitou dos mortos, Jesus rompeu as cadeias da morte. E quarto, ele vai pregar no senhorio de Cristo, Jesus é o Senhor de todos e o juiz dos vivos e dos mortos. Então, ele prega a remissão, ele prega o perdão dos pecados, ele prega para Cornélio a salvação e a vida eterna, Elas não são alcançadas pelas obras nem pela religião, mas pela fé em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho. Irmãos, pregue. Jesus te ama, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e em breve ele vai voltar. A pregação tem que ser Jesus. Ele é o centro da nossa pregação e nada mais. Não é religião, não é placa de igreja, não é o que eu conheço, não. É pregar Jesus, pregar Evangelho, é pregar Bíblia. No tópico 1 tem por seguinte sinopse: Deus revelou o seu plano de salvação a Cornélio e preparou para anunciar o Evangelho aos gentios. O tópico 2, ele é mais curto, porque, olha só, tópico 2, a salvação dos gentios. Tem somente 2 pontos, A pregação aos gentios e a conversão dos gentios, Um tópico curto, porém muito profundo. Vamos lá, lição em mãos, para prosseguir a nossa aula de hoje. Irmãos, tópico 2 fala assim: a parte A, a salvação dos gentios, A parte A, a pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. A sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que a sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus, para guardar a lei, mas também para todo aquele que em qualquer relação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos, Cristo, ele é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Está em Cristo, está salvo. Não está em Cristo, não está salvo, irmãos, Preto no branco. Eu estou em Cristo, eu estou salvo. Eu estou sem Cristo, eu não estou salvo.
Vamos lá, irmãos, para mais um banho aqui, né? A pregação aos gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34, irmãos, não se esqueçam. Comente nesta aula de hoje, fale quem é você, fale o seu nome, a sua cidade, a sua igreja. Eu quero te ouvir nos comentários, irmãos, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar a aula, comentar, né, mais uma vez, né, curtir e também se inscrever em nosso canal. Esse canal é o canal da EBD, irmãos. E detalhe, todo o material da aula de hoje, né, esses bandos aqui maravilhosos, bandos muito bem preparados, muito bem elaborados na teologia, na pedagogia, estão com você aqui embaixo na nossa plataforma EBD Online. Assine lá porque vale muito a pena. Olha aqui, tá? Deus não tem nenhuma nação ou raça predileta. Deus não favorece qualquer indivíduo por causa de sua nacionalidade, linhagem ou posição de vida. Deus não faz acepção de pessoas, tá? Olha só, porque aqui, ó, a expressão acepção de pessoas significa o quê? Que demonstra atenção especial ou favoritismo a uma pessoa por causa da sua riqueza, das suas roupas ou posição. Irmãos, quantas vezes, olha para cá, quantas vezes pessoas chegam na igreja, talvez maltrajado, maltrapilho, tá? Tem na cidade, no bairro, uma má fama, e a igreja fecha a cara para a pessoa, porque diz, não, esse aí tá aqui, mas não se enquadra com a gente. Irmãos, a igreja não é para enquadrar ninguém com você não, irmão. É com o evangelho. Nós não podemos escolher quem pode ou não ser salvo, porque separar pessoas, né, trata-se de um erro por várias razões. Por que é errado? Porque desagrada a Deus. Deus olha não para a aparência exterior, mas para o coração primeiramente, irmãos. Tá? Por quê? Não é motivado pelo amor genuíno. Quando alguém na igreja, quando uma religião, quando uma igreja, ela faz acepção de pessoas, ela está sendo motivada por rancor, por egoísmo, não é pelo amor genuíno, né? A aceitação de alguém pela posição social é pecado contra a lei do amor. Eu vou aceitar você porque você é rico, porque você é bonito, você veste bem, irmãos, isso é contra a lei do amor. Quando eu assim ajo, tá? Eu me torno um juiz de maus pensamentos, isso é pecado. É pecado. Então, a pregação aos gentios vai quebrar uma barreira, quebrar um paradigma, quebrar uma muralha que tinha no coração dos apóstolos sobre raça e etnia, linhagem. Achavam que somente os judeus poderiam ser salvos e não os gentios, os não-judeus. E Deus vem para poder quebrar paradigma. O evangelho é para poder quebrar barreiras. Vamos lá, irmãos, a convenção dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, serão salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano da salvação todos os não-judeus que arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Jesus Cristo para receber a salvação. Tanto é que, né, judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos, irmãos. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. A resposta de Cornélio e de todos em sua casa, a pregação mostra a eficácia da palavra. Ao ouvirem, né, o testemunho sobre Cristo, os seus corações se abriram. A conversão é obra-prima do Espírito Santo, né, junto com a fé humana, né, com a fé humana. O termo grego metanoia, Novo Testamento, que é usado lá, né, significa mudança de mente, indicando transformação profunda. A conversão dos gentios rompeu com a barreira dos séculos. Até então, os gentios estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. Contudo, né, em Cristo, agora foram feitos um só corpo com os judeus, tá?
A obra salvífica não faz distinção étnica, mas ela inclui todos na mesma graça. Esse episódio de Atos 10 vai mostrar que a salvação não é monopólio de uma tradição, mas dom gratuito de Deus. O exemplo da casa de Cornélio ensina que o evangelho é inclusivo e que a graça deve acolher todos que confessam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Olha aqui no banner, irmãos, a conversão dos gentios, tá, irmãos? O banner está muito feito, né, irmãos? Muito bem feito, um banner muito bem pensado, muito bem elaborado na teologia e na pedagogia. Olha aqui, ó. A mensagem central de Pedro foi a paz através de Cristo Jesus. Pedro anunciou Jesus como, primeiro, o Nazareno desprezado e ungido de Deus. Cristo foi apresentado aos gentios como libertador dos laços de Satanás. Atos 10:38. Segundo, o apóstolo Pedro, ao apresentar Jesus aos gentios, ele o mostrou como aquele que foi crucificado por Israel e o recitado por Deus, né? Atos 10:41. E terceiro, aquele que perdoa pecados foi o assunto principal da pregação de Pedro aos gentios. Mais uma vez, a nossa pregação não é sobre placa de igreja, não é sobre eu mesmo, é sobre Jesus, tá? Jesus Cristo deve ser o assunto principal da nossa pregação. Olha aqui. Os ouvintes ouviram e creram na mensagem, eles foram salvos e cheios do Espírito Santo. Irmãos, uma pregação que tem Jesus como centro, ela vai gerar arrependimento, vai gerar comoção e vai gerar conversão de vidas, de almas. Então, pregue Jesus, anuncie Jesus, fale de Jesus para as pessoas. Por mais que muitos não queiram ouvir, faça a parte e pregue o Evangelho. O tópico 2, irmãos, tem por seguinte sinopse: a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo Jesus. E o tópico 3 tem por tema o Espírito derramado sobre os gentios. Parte A, o Espírito prometido. Parte B, o Espírito recebido. E parte C, um Pentecostes visto e ouvido. Vamos lá, meus irmãos, revista em mãos, né, para encerrar a nossa lição de hoje, o tópico 3. O Espírito derramado sobre os gentios. Fala assim a parte A, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a este fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que o batismo do Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco uma classe especial, reis, profetas, a sacerdotes, mas a todos quantos Deus chamar, né? Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Ouça aqui, ó. A promessa do Espírito Santo não era restrita a Israel. Joel, né, já havia anunciado isso, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Esse universalismo da promessa, né, é cumprido no Pentecostes e ampliado na casa de Cornélio. Pedro, ele reconhece que o mesmo Espírito Santo prometido aos judeus, ele foi concedido aos gentios, confirmando que não há distinção, não há separação. A promessa, né, de Jesus em Atos 1:8, que os discípulos seriam testemunhas até os confins da terra, começa a se cumprir de forma concreta. Assim, o Espírito Santo prometido, ele não é herança exclusiva de uma nação, mas um dom escatológico, tá? Para toda a humanidade. A igreja precisa viver na consciência desse chamado inclusivo.
Olha só aqui, irmãos do Banner. O Espírito prometido. Segue-se alguns princípios bíblicos para provar ou testar se é de Deus um caso declarado de batismo no Espírito. Irmãos, olha só. Se é de Deus ou não é de Deus aquele batismo. Se é um batismo realmente autêntico ou se é algo carnal emocional. Olha aqui o passo a passo. Primeiro, o autêntico batismo no Espírito Santo levará o crente a amar, exaltar e glorificar a Deus Pai e a Jesus Cristo mais do que antes, tá? Se antes do batismo ele era um adorador por excelência, após o batismo ele vai ter prazer dobrado em exaltar e glorificar a Deus. Ele batizou no Espírito Santo, ele ou ela, e esfriou, tem algo de errado, tá? Olha aqui, segundo, o verdadeiro batismo do Espírito Santo aumentará a convicção da nossa filiação com o Pai Celestial, levará uma maior percepção da presença de Cristo em nossa vida diária. Terceiro, o real batismo no Espírito Santo aumentará o nosso amor pela Escritura, porque o Espírito da verdade que inspirou as Escrituras, irmão. Olha só, vai vendo aí. O real batismo no Espírito Santo aumentará o nosso amor pelos demais seguidores de Cristo e a nossa preocupação pelo seu bem-estar. Irmãos e irmãos com divisão na igreja e falam línguas estranhas, tem algo de errado. Irmãos que são divisor de rebanho e falam línguas estranhas, tem algo de errado, irmãos, tá? Olha aqui. O genuíno batismo no Espírito Santo fará aumentar o nosso repúdio às diversões pecaminosas e prazeres ímpios deste mundo, refreando-nos a busca egoísta de riquezas e honrarias terrenas, irmãos. Se foi realmente imergido, batizado no Espírito Santo, alguma coisa nesse crente tem que estar mudada, tem que ter diferença. Ele não pode ser mais o mesmo de antes. Ele é diferente, tá? Então, quando nós somos por Deus batizados, temos que mudar de dentro para fora. O tópico 3 fala assim, a parte 2, o Espírito recebido. Como vimos logo após aos gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito Santo veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparecem aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviram falar em outras línguas e magnificar a Deus. Olha só, durante a pregação de Pedro, o Espírito Santo, ele caiu sobre todos os que ouviram a palavra. Esse cair, epipito, indica que a ação súbita e poderosa, marcando a autenticidade da fé dos gentios. A experiência foi tão real que os crentes judeus ficaram atônitos. A recepção do Espírito pelos gentios foi evidência incontestável da obra de Deus. Não havia, espaço para dúvidas ou discriminação, Porque o Espírito não respeita fronteiras culturais, irmãos, mas ele habita todos os que creem em Cristo. Portanto, a experiência de Cornélio confirma que o Espírito Santo é dado não por mérito, mas pela fé. A recepção é sinal de que a igreja é composta por todos os povos. Olha aqui no banner, irmãos, o Espírito recebido. A família de Cornélio ouve e recebe a palavra com fé salvadora, tá? Deus imediatamente derrama sobre eles o Espírito Santo com seu testemunho de que creram e receberam a vida regeneradora de Cristo. Segundo,
A vinda do Espírito Santo sobre a família de Cornélio teve o mesmo propósito que o dom do Espírito Santo para os discípulos no dia de Pentecostes. Esse derramar não é a obra de Deus na regeneração do pecador, mas a sua vinda sobre eles para revesti-los de poder. Uma coisa é ser regenerado, outra coisa é receber revestimento de poder, tá? Terceiro, evidentemente é possível uma pessoa ser batizada no Espírito Santo imediatamente depois de receber a salvação. Pedro e os que o acompanhavam consideravam falar em línguas mediante o Espírito como um sinal convincente do batismo no Espírito Santo. Atos 10, 46. Para fechar, irmão, a lição de hoje, a lição 11, uma lição muito boa, tá, irmão? Sobre missão, né? Dia 14 de setembro, Dia Nacional de Missão, irmãos, tá? Não esqueçam. Olha só. Um Pentecostes visto e ouvido, aqui é a parte 3, né? Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno de línguas. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e um Pentecostes ouvido. Olha só no banho por quê, né? Um Pentecostes visto e ouvido. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes foi um padrão para recebimento do Espírito a partir de então. Porque, olha só, o batismo no Espírito Santo seria determinado pela transformação visível ocorrida no indivíduo pela infusão da alegria por expressões vocais, sobrenaturalmente inspiradas e pela ousadia no testemunho. Tá lá em Atos 2:4, Atos 4:31, Atos 8:15 a 19, Atos 10:45, Atos 9:6. Segundo, por isso, quando Pedro salientou diante dos apóstolos e irmãos em Jerusalém que os familiares de Cornélio tinham falado em línguas, ao ser derramado sobre eles o Espírito Santo, ficaram convictos de que Deus estava concedendo aos gentios a salvação em Cristo, irmãos, tá? Olha que forte. A barreira foi quebrada. Agora o evangelho avançou para fora da igreja, irmãos, da comunidade judaica. Olha aqui, não se pode hoje dizer que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo se as manifestações físicas, tais como falar em línguas, estão ausentes. Só chorou, não falou em línguas, então não foi confirmado. Tá? Tem muita emoção confundindo o espiritual, irmãos. Tá bom? Não é somente o emocional, é também o espiritual em evidência ao ser batizado. Maravilha? Vamos lá? Irmãos, o tópico 3 tem por seguinte sinopse: o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Tá aí, tá? Aqui, meus irmãos, é o nosso tópico 3 encerrando. Agora a nossa conclusão da nossa lição 11, irmãos. Não esqueçam, compartilhem esta aula, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo. Conclusão de hoje, irmãos. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja, na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, de raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas é marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê, irmãos, tá? Olha aqui,
a conclusão, né? A experiência da igreja hebreia na casa de um estrangeiro é uma virada histórica. Cornélio e sua família se tornaram o paradigma da inclusão dos gentios no plano da salvação. A barreira cultural e religiosa foi rompida pela cruz de Cristo e pela ação do Espírito Santo. A lição nos mostra que a igreja deve viver sem acepção de pessoas, pois Deus chama a todos à salvação. O Evangelho, ele transcende tradições, transcende costumes e fronteiras, unindo judeus e gentios em um só povo. Hoje a igreja é chamada para ser espaço de acolhimento e unidade, como a casa de Cornélio foi. O mesmo Espírito Santo que derramou graça sobre os judeus e gentios continua a conduzir a missão até que todos os povos confessem que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? A lição 12 tem por tema o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Irmão, não esqueçam, lê em casa a sua revista. Fique na paz. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. E até a lição 12, se Deus assim nos permitir, porque eu sei que Ele é bom.